Olá, olá, vamos aí para nossa último bloco da aula 11 sobre ordem ambiental. Aqui falando sobre a política ambiental brasileira, né? Seguindo, na verdade, esse assunto, falando mais dos temas mais recentes, né? Que tem ainda maior impacto na legislação atual, né? E aí nós podemos citar, durante a ditadura militar, a reforma do Código Florestal, feita em 1965, e que nele são criadas as APPs, que são as áreas de proteção, desculpa, de preservação permanente. Essas áreas têm vários tipos, né, de contextos, situações, nós vamos falar sobre isso ainda, mas que são basicamente locais em que não pode haver nenhum tipo de uso predatório. Né? Toda vez que há algum tipo de necessidade de intervenção em APP, como nós falamos, é um tipo de licenciamento mais complicado, mais complexo, e que exige contrapartidas mais rigorosas, seja para a revitalização de toda a APP envolvida, né, naquele local, ou, por exemplo, multiplica ainda mais o número de árvores a serem plantadas, no caso daquelas que foram suprimidas. Né? Além disso, essa intervenção não pode ser tão grande, ela tem que ser muito bem justificada. E ainda na ditadura militar tem essa controvérsia, né, de que, ao mesmo tempo que estava ali criando essas APPs, também teve a criação do crédito rural e da Embrapa. O que isso significa? Nesse momento, o crédito rural e a Embrapa estão se referenciando ali à Revolução Verde, que nós já vimos na aula sobre espaço rural brasileiro, em que houve talvez um dos maiores aumentos de desmatamento que já houve no Brasil, pensando na abertura, né, de terras. O crédito rural financiando essa abertura de novas terras, da modernização da agricultura, e a Embrapa produzindo tecnologia voltada para as grandes produções, né? Principalmente pensando em variedades transgênicas, mas também formas de produzir em ambientes como no Cerrado e na Amazônia. Lembrando disso, né? Nós falamos sobre a produção de soja, por exemplo, no espaço rural brasileiro, mostrando que a soja no Brasil é plantada em diversos contextos edafoclimáticos, desde do sul do Brasil, onde tem dias frios, muito mais dias frios, até na região norte do país, que é de clima equatorial. Ou seja, para ter essa diversidade de sementes, foi criado, né, a partir desses melhoramentos e de transgenia. Então, isso é muito importante entender nesse contexto, né, nesse viés. Também tem a criação da SEMA, né, SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, em 1973, e ela foi muito relacionada à pressão internacional, né, para que o Brasil tivesse mais cuidado com o meio ambiente. Foi feito depois da Conferência de Estocolmo, por exemplo. Né? As datas não são coincidentes. 72, 73. Há também a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, então é importante, né, saber essa lei aí, a 6.978, de agosto de 81, e foi regulamentada em 86. Ela passou a ter uma visão preventiva da questão ambiental e não corretiva como antes. Vamos pegar aqui a ideia da reserva legal lá da Era Vargas. Se você desmatar a reserva legal, você pode plantar de novo, não importa qual tipo de árvore, de vegetação. Já isso seria uma espécie de correção, né? Aqui já é uma visão preventiva. É uma ideia de que antes de cometer algum impacto ambiental, ver se é realmente necessário, se é permitido, se né, existem as opções locacionais, por exemplo. Isso tudo é muito importante para entender a mudança de paradigma que vai orientar a política nacional sobre o meio ambiente. Tá? Então, prevenção. Ela não deixa de ser corretiva, mas o caráter dela é preventivo. Tá?
Definição de atividades potencialmente poluidoras que precisam de licença ambiental, né? Então, alguns tipos de atividade que antes simplesmente eram feitos, depois corrigidos, né, se fosse o caso, depois que fosse observados os problemas, os impactos ambientais causados, com o processo de licenciamento ambiental, eu coloquei aqui 3 tipos de licença, mas que existem muitos outros tipos, né, ramificações, vai depender do estado, né, mas de forma federal é a licença prévia de instalação e de operação. Licença prévia é quando o órgão ambiental entende que, olha, ok, o seu empreendimento não, ele é possível ser feito ali, né? Então pode ir para a segunda etapa, né? Essa licença prévia, por exemplo, serviria para, vamos dizer, um empreendedor quer fazer uma usina incineradora perto de uma cidade. E aí quer instalar numa zona residencial. De cara, né, ao preencher, né, ali os dados desse empreendimento, o órgão já vai ver, olha, esse zoneamento não permite esse tipo de atividade, então não vai dar nem a licença prévia, não dá nem a chance do segundo passo. Se por acaso ver, não, é um zoneamento de uso incômodo, industrial, não tem pessoas próximas, ok, damos a licença prévia, vamos para o próximo. Nesse próximo, já entra a licença de instalação, em que vai ter que ter o caráter muito mais minucioso do estudo. Como, por exemplo, analisar quantas árvores terão que ser suprimidas, se vai ter intervenção em APP, se a população próxima está de acordo com isso, né? Vai fazer esse levantamento da população local e vai também ter o memorial descritivo do empreendimento. O que de fato vai ser. E disso aqui pode sair novos estudos, por exemplo, o chamado EIVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Vão ter muitos caminhões indo e vindo, então isso vai atingir a vizinhança. Precisa fazer um estudo para entender isso melhor. Então, existem vários tipos de estudos, tá, específicos, e com essa licença de instalação já também é colocado ali o que o empreendimento entende enquanto necessário para evitar maiores, né, ou mitigar ou evitar maiores danos. Então, por exemplo, nessa própria licença, já pode sugerir programa de educação ambiental, já pode sugerir a recuperação dessa APP, a, a criação de uma RPPN, como nós vamos ver daqui a pouco o que é. Então, nesse processo já tem toda essa indicação. Aprovada a licença de instalação, a empresa já pode ser instalada, já pode haver a intervenção no local e depois precisa de fazer a licença de operação, que é o seguinte, se na instalação houve esses impactos ambientais, beleza, mas e durante a operação? Né, vai lançar quais tipos de resíduos no ar, vai poluir o rio. Então, nessa licença de operação tem que ter também esse memorial descritivo não da instalação, mas da operação. E além disso, precisa de já estabelecer os programas de controle ambiental, PCA, que é uma espécie de plano, né, de, de qual a frequência que vai ter que analisar os parâmetros dessa empresa para ver se ela está de acordo com a legislação de ruído, de poluição e tal, e tal, e tal. Tá? Então, geralmente, todo esse processo é feito a partir do EIA-RIMA. EIA é o estudo de impacto ambiental, um estudo denso, técnico. Geralmente são relatórios muito grandes, dependendo do tipo de empreendimento, trazendo ali questões socioambientais do meio, a gente chama de meio trópico, meio físico, que seria, né, o relevo, solo, geologia, águas subterrâneas, águas superficiais, e também o meio biótico, fauna e flora. Tudo isso dentro de um estudo. Já o RIMA é o Relatório de Impacto do Meio Ambiente, que seria uma espécie de EIA, só que traduzido, simplificado para entendimento de leigos. Né? A ideia é que uma pessoa, qualquer cidadão, possa acessar
esse RIMA e ter acesso aos dados, só que de uma forma não tão técnica, para que ele possa entender quais são os impactos daquele empreendimento. Então, isso acontece também para o plano de controle ambiental, que é o PCA, mas também tem o RADA, Relatório de Acompanhamento. Bom, eu não esqueci agora o que significa RADA. Mas o PCA é basicamente isso que eu falei, né? Esses frequentes análises de como que o empreendimento está poluindo ou não, está dentro dos parâmetros ou não. Surge também o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, aí o mecanismo da IRIMA que eu acabei de falar. E aqui são algumas atividades que precisam de licenciamento, como abertura de estradas, ferrovias, mineração, oleoduto, gasoduto, mineroduto, linha de transmissão, aterros sanitários, o HS, que são as hidrelétricas, e os complexos agroindustriais. Isso aqui são alguns tipos de estudo. Lembrando que outros tipos de empreendimento também precisam ser enquadrados nos órgãos ambientais, mas não necessariamente vai ser necessário a elaboração de um EIA. Pode ser necessário apenas alguns tipos de estudos ambientais que não se categorizam enquanto um grande estudo ambiental. Né? Pode ser, por exemplo, exigir apenas um wave, no caso de empreendimentos de condomínios, né? Prédios que são construídos, então só ver qual é o impacto local, um supermercado que vai ser aberto, por exemplo. Enfim, é muito extenso esse assunto, né? Infelizmente não dá para a gente debater cada parte, mas é por aí, tá? Na Constituição Federal de 88, né, teve um maior peso constitucional à proteção ambiental, ou seja, coloca a questão ambiental muito mais protegida nesse sentido, né, constitucionalmente. Inclusive, estabelece isso aqui no artigo 25, parágrafo 4º, 225, parágrafo 4º, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e são utilizados, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Aqui já estabelecendo alguns patrimônios, né? Algo que pode depois ser incluído outros. Criação do IBAMA também, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Em 89, eu acredito que ele só tinha o primeiro nome, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, depois que foi adicionado o restante. É formado da junção dos seguintes órgãos: a SEMA, né, que é a Secretaria Especial de Meio Ambiente, o IBDF, é o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e a SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. Tá? Em 92 é criado o Ministério do Meio Ambiente. Antes não tinha esse ministério, né, que é de muita importância. Hoje a gente vê como que é importante ter um ministério nesse sentido. Ainda na Constituição de 88, nós temos a Lei Nacional de Recursos Hídricos, em 97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, e é muito interessante porque coloca essa questão, né, que em caso de escassez é prevista a paralisação da produção hidrelétrica e da irrigação, em favor do consumo humano e para matar a sede de animais. Ou seja, dado uma crise hídrica, já estabelece regras claras, objetivas e muito fortes em relação aos usos prioritários, que é humano e animais. Ou seja, a produção de energia elétrica e irrigação pode ficar em segundo plano se for necessário. Como é que isso é feito? A partir das outorgas dentro de uma bacia hidrográfica. Dentro de uma bacia hidrográfica, toda vez que um empreendedor ou até mesmo uma pessoa física vai consumir água subterrânea ou superficial, precisa de uma outorga para isso. O que é outorga? É dizer para o órgão ambiental, dizer, ó, eu pretendo consumir esse tipo de água nessa forma. O órgão ambiental vai analisar o seu caso para dizer se você pode utilizar e estabelecer também o prazo. Né? A partir dessas outorgas, o Estado tem noção do quanto está sendo gasto de água naquela bacia hidrográfica e estabelecendo também o seu cota limite. Então, se houver ali uma bacia com muita captação de água para irrigação, por exemplo, pode ser que estabeleça ali um limite.
uma próxima pessoa que quiser ali consumir água, ela pode ter a outorga indeferida por conta disso. Porque, olha, não, o rio já está no seu limite, tanto de águas superficiais quanto de águas subterrâneas. Então, nesse caso, as outorgas são cassadas, né? No caso de escassez, a pessoa perde o direito de usar aquela água para aquele uso que ela colocou na outorga. Geralmente, usos domésticos por pessoas físicas pode ser, né, depois que você pede essa outorga, pode ser dispensada a outorga pelo uso insignificante. Então, também tem esse caso. E aqui foram estabelecidas também as regiões hidrográficas, né, as bacias hidrográficas passam a ser a unidade de gestão. Isso é muito interessante, porque começa a compreender o meio ambiente a partir de uma lógica ambiental, que são as bacias hidrográficas. Né? Eu vou mostrar para vocês o que, que é, né, relembrar o que, que é uma bacia hidrográfica, mas está mais condizente com a realidade, né? Pensar que o espaço não é aquele espaço que a gente viu lá na história da geografia, aquele espaço absoluto, né? Aquele espaço positivista, entendendo que o espaço é todo homogêneo e nós temos recursos para explorar. Não, ele tem certos tipos de mecanismos próprios da natureza, do meio abiótico principalmente, que ele precisa de ser, a lógica precisa de respeitar essa questão, né? E aí como é que funciona, né? A, a criação desses comitês de bacias hidrográficas, esses comitês são responsáveis por essa gestão. E o mais interessante é que esses comitês têm a gestão compartilhada. É uma gestão que tem poder público, mas também tem poder da sociedade civil. Isso é muito importante, né? Assim, infelizmente não dá para aprofundar nesse momento sobre isso, mas eu acho que é interessante aprofundar mais depois, né, na aula específica para isso, sobre o quão é importante a descentralização da gestão nesse sentido, para colocar tanto o Estado, aí, ó, nos seus níveis municipal, estadual e federal, que é 50% desse comitê, e os outros 50% da sociedade civil. Então vai ter pode ter representantes da agricultura, da indústria, da associação de bairros lá, para conseguir decidir sobre os rumos daquela bacia hidrográfica. Se tiver uma área indígena, uma das pessoas da fatia da sociedade civil tem que ser da FUNAI. Se cruzar uma fronteira internacional, uma das pessoas do comitê de gestão do Estado tem que ser do Ministério das Relações Exteriores. Então aqui já tem estabelecimento dessas regras para poder ajustar, né, os interesses também geopolíticos e também, no caso aí sociais, né, da FUNAI, para os indígenas, para tornar algo mais democrático. Aí vou me retirar aqui só para a gente ver essas bacias hidrográficas, que são as unidades de gestão da água, tá bom? Então é bom bater o olho aí nesse mapa, reparar o seguinte, que nós temos aqui bacias totalmente brasileiras, como a do Rio São Francisco, Parnaíba. Nós também temos junção de rios, diferentes pequenas bacias, mas agrupadas em uma grande, por exemplo. O, Deixa eu pegar aqui o exemplo do Atlântico Sudeste. A bacia do Atlântico Sudeste não é um rio Atlântico Sudeste. Né? É um conjunto de rios. Ali tem, por exemplo, o Rio Doce, o Rio Mucuri, o Rio Jequitinhonha, o Paraíba do Sul, que tudo foi formado uma só bacia, né? Para facilitar também esses comitês. Ao mesmo tempo tem o Atlântico Leste ou o Atlântico Nordeste Oriental, ou o Ocidental ou o Atlântico Sul. Todos eles são conjuntos de rios que nascem no continente e descem para o Atlântico diretamente, enquanto outros vão dar uma volta, né, e até sair do país. Por exemplo, o Paraná, Paraguai e Uruguai, na verdade, são subbacias de uma mesma bacia do Prata, porém, por eles se encontrarem fora do país, foram subdivididos. Tá? Outra coisa interessante que causa muito erro, tá? Muito erro mesmo. Olha só, nós temos a bacia amazônica, tá? E nós temos a bacia Tocantins-Araguaia. Não estão na mesma bacia, tá? Não estão na mesma bacia. Muitas pessoas confundem isso, acham que o Tocantins-Araguaia deságua no Amazonas. Não, não deságua, portanto, são bacias diferentes. Tá joia? Isso aí são pontos importantes.
Mas então vamos seguindo. Ah, tá. Isso aqui é só para a gente lembrar o que é uma bacia, ficar claro o que é uma bacia hidrográfica. Claro que isso aqui não é uma bacia, é uma representação de uma subbacia, de uma bacia, com suas subbacias, microbacias também. O que é uma bacia? É o que o relevo provoca como uma espécie de drenagem para um rio único. Então nós temos a rede hidrográfica, que é o que está em azul, que são os rios, os afluentes, os subafluentes e tal, e tal, e tal. E nós temos a bacia hidrográfica, que é toda a área em que, ao chover, drena para esse mesmo rio central. Tá? Outro ponto importante, que eu coloquei essas letras aí, é o seguinte: são direções utilizadas quando se pensa em bacias hidrográficas. Quando falamos, por exemplo, de esse ponto está ao norte do outro, esse ponto está a leste do outro, isso são direções, né? Dentro de uma bacia hidrográfica, é mais adequado utilizar outros tipos de direção, como por exemplo esse, olha só. O A está a jusante do B, tá? A palavra é jusante. E o B está a montante do A. Isso aí, gente, são direcionamentos. O B é como se estivesse acima no rio, tá? Do A, em relação ao A. E o A abaixo do B. Então, A está jusante, B está montante. E o C, está montante ou ajusante? Ele não está, né, nesse caso. Por quê? O C está, reparem bem, em outro afluente. O rio por onde o ponto C vai desaguar está ajusante do A e do B. Portanto, ele não está nesse sentido de direcionamento. O que pode dizer é que o rio onde está o C, né, a confluência com o outro rio está ajusante do ponto A e do ponto B. Mas o ponto C não está nem ajusante nem montante, porque está em outra subbacia. Tá bom? Isso aqui é só um tipo de treinamento para guardar esses nomes, não ficar estranho com esses nomes. Eu estou falando aqui de pontos, mas é importante esses nomes porque pode estar se referenciando a hidrelétricas, a cidades e regiões industriais, é, enfim, pode cair no exame a partir dessas provocações. Provavelmente não vai ter uma questão sobre ponto A, ponto C e ponto B, mas pode ter ali, por exemplo, a hidrelétrica no ponto A está sem água, né? Então, o ponto B é uma outra hidrelétrica que está a montante. Né? Quais são as políticas feitas em relação a isso? A usina B tem que liberar água para a usina A para ficar tudo equilibrado. Enfim, já que são coisas que podem cair nesse sentido. E aí, já finalizando, nós temos aí o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Natural, buscando sistematizar, né, e normatizar os UCs. Os UCs são as unidades de conservação. E que essas unidades de conservação têm dois tipos. Tem as unidades de proteção integral, que são mais radicais, né, na proteção, cujo objetivo é preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto dos seus recursos. Aí pode ser, por exemplo, estação ecológica, que é só para pesquisa, reserva biológica, que vai preservar, né, as espécies em extinção, parques nacionais, monumentos naturais, refúgio da vida silvestre. São essas tipologias. Enquanto as unidades de uso sustentável permite o uso direto, como as áreas de proteção ambiental, as APAs, e pode ter exploração, como por exemplo, área de proteção ambiental, né, são as APAs, está repetido. Área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Inclusive foi essa reserva de desenvolvimento sustentável, acho que ela chama RESEX, foi um passo muito importante na questão do socioambientalismo, como a gente estava falando, né, anteriormente, porque conseguiu compreender que muitas populações conseguem utilizar de recursos naturais sem ser predatório. Ou seja, na verdade estão ali para proteger a natureza. Isso aí já tem vários estudos que apontam esse caso daí, né, de que muitos dos extrativistas, desses povos tradicionais que ocupam essas regiões, estão ajudando a preservação da natureza e não o contrário. Aqui é um mapa sobre essas áreas de preservação
ambiental. Lembrando que esses mapas são muito complicados, tá? Eu já vi vários diferentes, inclusive o IBGE lançou um mais recente, mas é muito complicado porque mesmo com a sistematização não há um mapa que consegue reunir todos que existem, tá? Mas aqui nós temos alguns importantes, né? Como vocês podem ver, muito concentrado ali na Amazônia, né? Na Amazônia é onde tem os tamanhos, né, desses parques ficam realmente maiores, mas deixa eu me retirar aqui, olha só, mais de 300 áreas de proteção federal e mais de 1.000 no âmbito municipal e estadual. A Amazônia possui destaque nas áreas de conservação. A Mata Atlântica possui muitas áreas, mas muito fragmentadas, reparem bem. A Caatinga e o Pampa têm poucas UCs, muito inclusive por conta desse. Envolve inclusive até um certo preconceito, né, de entender a necessidade de preservar vegetações que aparentemente não têm relevância biológica. Isso é um grande erro, está muito equivocado, né, em relação ao senso comum, pensando em vegetações que são secas ou, por exemplo, parecem pastos, não precisam de preservação. Né? Então, isso reflete muito. Por que eu estou falando isso? Porque muitas UCs não são feitas simplesmente por especialistas, mas muito por apelo da sociedade. Tá? Muitos parques são criados por apelos da sociedade que exigem ali dos políticos a criação desses parques. Então, no estado de democracia que vivemos, é possível sim a população entrar com pedidos de estudo para a preservação de algumas áreas. Infelizmente, a Caatinga e o Pampa ficam muito fora disso. Pantanal tem poucas, mas se mantém relativamente conservado porque é inundada, né? Então, para poder explorar é necessário uma drenagem, o que é muito complicado, mas tem acontecido, né? Nós vamos ver isso na próxima aula sobre domínios morfoclimáticos. Tem o Cerrado também que possui um número razoável de unidades de conservação, mas é o bioma que mais sofre atualmente. Né? O desmatamento da Amazônia reduziu, mas o Cerrado aumentou. Falar aqui rapidamente desses tipos de APPs que existem. Né? Teve uma reforma do Código Florestal em 2012 que estabeleceu as seguintes formas de APP: cursos d'água, entornos de lagos, entornos de reservatórios artificiais, nascentes e olhos d'água perenes. Olho d'água é quando é uma nascente, porém sem estabelecimento de um fluxo direcional. Sabe? É uma água que está ali brotando, mas ela não se direciona, formando ali um córrego, por exemplo. Encostas, restingas, mangues, bordas de tabuleiros e chapadas, topos de morro, altitude e veredas. Então, isso daqui ó, são alguns desenhos, achei muito incrível esses desenhos, que são muito bem explicativos, né? Que mostra ali como que a APP de topo de morro é estabelecida, né? Com um terço da altura do morro. A APP de área de altitude, ou seja, acima de 1.800 metros, não pode mais ter nenhum tipo de atividade, é tudo área de preservação permanente. Encostas, em veredas, que são. Nós vamos falar disso na próxima aula também, melhor, tá? As nascentes possuem um raio de 50 metros, enquanto alguns outros córregos vão ter apenas 30. Das restingas, das bordas de chapada e também, dependendo da dimensão do rio, da largura do rio, a APP pode ser maior, tá bom? Interessante aqui também o Plano da Amazônia Sustentável, que foi lançado em 2008, e tem um conjunto de diretrizes para orientar o desenvolvimento sustentável da Amazônia, uma valorização da diversidade sociocultural e ecológica e da redução das desigualdades regionais. Mais uma vez, relembrando aí a COP30 que vai ser feita em Belém. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver que a Amazônia não é homogênea. Nós temos aí uma Amazônia florestal, que está hoje bem reduzida, né, nessa porção mais setentrional ali dos estados do norte. Uma Amazônia florestal sob pressão, uma Amazônia desmatada, uma Amazônia não florestal, cerrado, lembrando que isso não significa ser menos importante, pelo contrário, né, na verdade tem uma importância enorme por ser berço de muitos rios. E a Amazônia urbana. Mas reparem bem, a Amazônia desmatada é a sob pressão. Ao se descaracterizar, perdem muito a capacidade ecológica que a Amazônia tem. Tá joia? Pessoal, finalizando, isso aqui é o último slide. Isso aqui são só algumas outras legislações, tá? Que
eu quis trazer para não se perder, em que o Brasil, né, participa, o Brasil possui. Vale a pena depois dar um print aí para dar uma lida, tá? Mas aí é menos importante, mas é bom saber que existem, tá joia? Então, agradeço muito aí pela, pela aula. É um tema que eu gosto muito de falar a respeito, tanto que aí passamos o tempo, né? Mas na próxima aula sobre domínios morfoclimáticos, vamos acabar falando bastante sobre questões ambientais, não tanto em relação à legislação, mas em relação à realidade espacial, tá? Então, essa interconexão entre as aulas é muito importante. Se por acaso for necessário voltar a essa aula daqui depois da outra, vocês serão livres a fazer isso, porque realmente pode ser um complemento muito bom, tá bom? Então, até a próxima aula.